Para fins dos anos 70, Enzo Ferrari era uma lenda viva do automobilismo. Havia feito de seu nome uma marca. Sua escuderia era uma das mais representativas da Fórmula 1, com os melhores pilotos da competição. Colhia admiradores e impunha respeito. E embora já tivesse 80 anos, mantinha uma rotina férrea. Às 11 da manhã, chegava à fábrica de Maranello, uma vila ao norte da Itália. Primeiro, conversava com os operários para obter um panorama real do progresso do trabalho. Assim, poderia detectar algum engano ao falar com os técnicos minutos depois. Ele ficava no escritório até as 14h e almoçava no Il Cavallino, um restaurante em frente ao seu trabalho. Costumava comer com um colaborador ou piloto. Se percebia que um profissional não era competente, o demitia sem delongas. Às 17 horas, ele se reunia com outros membros de sua equipe e terminava seu dia de trabalho às 21 horas. Antes de voltar para casa, ele parava para jantar em um modesto restaurante localizado entre Modena e Maranello. Seu compromisso com o trabalho era extremo, sem planos de parar. Até que em 1978 sofreu um grave problema renal. Ele teve que permanecer em repouso muito mais tempo do que podia se permitir. Ele se recuperou, mas precisou diminuir o ritmo. Era necessário mudar seu estilo de vida e temperamento. Costumava ser um homem duro, que não aceitava sugestões, mas desde esse episódio adotou um caráter mais aberto e começou a cultivar hábitos mais saudáveis. Ferrari fez melhorias pessoais e profissionais. No entanto, ele teria que enfrentar novos problemas que desta vez o deixariam fora da corrida. Mas não vamos nos adiantar. Do mundo das corridas de automóveis emergem ícones. É inevitável pensar em corredores que ganharam troféus, quebraram recordes e se tornaram estrelas, como Niki Lauda, Juan Manuel Fangio e Ayrton Senna. Mas também há personalidades que, a partir de um papel empresarial, são igualmente ou mais influentes. Alguns tiveram passados nas pistas, como o neozelandês Bruce McLaren, fundador da escuderia McLaren, e Frank Williams, co-criador da Williams. Entre esses nomes, aparece um que revolucionou para sempre a indústria, mesmo tendo que lidar com os piores tormentos. Como Enzo se tornou um dos empresários de carros mais importantes do mundo? O que se sabe sobre sua fase como piloto? É verdade que a Ferrari é a melhor marca de carros? Para conhecer em detalhes de quem estamos falando, devemos ligar os motores e seguir em frente. Até o dia 14 de agosto de 1988, o dia em que ele morreu. Enzo Ferrari. A vida de Enzo Ferrari começou longe das pistas. Nasceu em 18 de fevereiro de 1898, em Modena, Itália. Passou sua infância no Vale do Po, uma região do norte caracterizada por fazendas e vinhedos. Embora o menino passasse horas brincando com seu irmão mais velho, Dino também prestava muita atenção em seu pai, Alfredo Ferrari. O sujeito era dono de uma empresa com muitas estruturas metálicas e costumava comandar um grupo de até 20 trabalhadores. Em uma oficina no térreo de sua casa, Enzo aprendeu sobre o sentido do trabalho e responsabilidade. Na verdade, Alfredo pretendia que seus filhos seguissem seus passos e herdassem a empresa, mas o pequeno Enzo tinha outros interesses, o jornalismo e a ópera. Porém, aos 10 anos, descobriu sua verdadeira paixão quando seu pai o levou, junto com Dino, para uma corrida de carros. Era um esporte que havia ganhado impulso naquela época graças à fascinação da sociedade pelos veículos. Aquelas máquinas primitivas não iam a mais de 80 km por hora, mas atravessavam estradas empoeiradas e cativavam um público que se aproximava para desfrutar do espetáculo. E naquele dia Enzo ficou mais cativado do que todos. Ele adorou os carros, a velocidade, a adrenalina e também pôde contemplar em ação um dos primeiros estandartes do setor. Vincenzo Lancia, um engenheiro e piloto que havia fundado sua própria empresa, Lancia. Enzo desejava ser como ele e fazer parte desse mundo, mas primeiro precisava respeitar os mandatos paternos. Dino e seu irmão foram enviados para uma escola de engenharia mecânica, a fim de serem preparados para assumir o controle da empresa da família. O irmão mais velho aceitou seu destino, mas, ao contrário, Enzo queria decidir sobre seu futuro. Porém, os planos da Ferrari foram ofuscados. Em 1914, quando a Itália entrou na Primeira Guerra Mundial, Dino foi enviado para a frente para dirigir ambulâncias. Tempo depois, morreu de febre tifoide. Em casa, as coisas não iam bem. Alfredo, o pai de Enzo, faleceu em 1916 devido a uma pneumonia. Como consequência, a empresa faliu. Enzo ainda tinha sua mãe, a Adalgisa, mas nenhuma perspectiva de futuro. Em 1917, ele teve que se alistar no exército. Tentou mostrar aos superiores que poderia atuar como mecânico, mas o mandaram para errar. Mulas.
também parecia seguir o triste fim de seu irmão. Contraiu pleurisia, uma doença que se sabia ser mortal. Apesar das adversidades, recuperou-se e aos 20 anos concluiu seu serviço. Na Itália do pós-guerra, Enzo não tinha trabalho nem dinheiro. As crises enfrentadas pelo país também não traziam um cenário de esperança. Quis aproveitar a boa relação com o coronel do seu regimento e, após pedir uma carta de recomendação, viajou para Turim, que naquela época era o centro da indústria automobilística italiana. Rapidamente, ele buscou emprego na Fiat, a principal empresa do setor, mas foi rejeitado. Para a Ferrari, isso foi um golpe duro. Segundo sua autobiografia, ele se sentou em um banco e chorou, desamparado. Além da falta de trabalho e de dinheiro, parecia ter ficado sem sonhos, mas mantinha um espírito que o impedia de desistir. Um ano depois, Ferrari conseguiu trabalho na Costruzioni Meccaniche Nazionali, conhecida pela sigla Costruzioni Meccaniche Nazionali, uma pequena fábrica automotiva de Milão. Não lhe pagavam muito, mas o suficiente para que pudesse comprar um Alfa Romeo usado, com o qual queria competir em corridas. Graças à sua perseverança, dedicação e carisma, conseguiu que a Costruzioni Meccaniche Nazionali o promovesse a piloto. A sua estreia nas pistas ocorreu em 1919, na corrida de montanha conhecida como Parma. Pódio de Vercetto classificou-se em quarto na categoria 3000 e em 10º na tabela absoluta. A partir daí começou a ganhar experiência. No ambiente, sua energia, técnica e paixão indomável eram reconhecidas. Naquela época, o automobilismo era arriscado, sem as medidas de segurança atuais, e os acidentes eram constantes. Ferrari sabia enfrentar cada desafio e de cada inconveniente tirava uma lição. O diretor da Alfa Romeo ficou impressionado com seu desempenho. O homem ofereceu-lhe a chance de competir com seus carros e Enzo não hesitou. Em março de 1920, ele assinou seu primeiro contrato. Para a Ferrari, era um passo fundamental em sua curta carreira, no entanto, só lhe eram atribuídos circuitos menores. Nada disso lhe dava prestígio ou dinheiro. Diante da necessidade de renda, propôs às autoridades da Alfa Romeo trabalhar como vendedor de carros para clientes selecionados. Ele até os entregaria pessoalmente. Seu pedido foi aceito e logo ele provou ser muito habilidoso nos negócios. Os bolsos de Ferrari começaram a engordar, mas ele soube equilibrar as vendas com sua faceta de piloto. Um momento crucial da sua trajetória aconteceu em 1923. Após a primeira edição do Circuito do Sábio, ele conheceu o conde Enrico Baracca e sua esposa, a condessa Paulina Biancoli. Ela sugeriu que ele usasse em suas corridas o escudo da família, um cavalo empinado conhecido como Cavalino Rampante. Na verdade, havia sido usado em seu avião pelo filho dos condes, Francesco Baracca, um aviador que havia sido herói da Primeira Guerra Mundial. Segundo a condessa, o brasão trazia sorte e reunia os valores de tenacidade, resistência e velocidade. Ferrari o levou a sério e a partir daí se tornou seu amuleto pessoal. Além de sua destreza nas pistas, Ferrari descobriu que tinha uma visão ampla da indústria automobilística e do que os carros e pilotos da Alfa Romeo precisavam. Em 1929, pediu às autoridades que lhe permitissem criar uma escuderia dedicada à competição e em dezembro daquele mesmo ano colocou em funcionamento a escuderia Ferrari. Ele correu durante o primeiro tempo. Como seu idolatrado Lancia, demonstrou que podia se desempenhar em mais de um aspecto do automobilismo. Mesmo assim, ele sabia que não era um mestre das pistas. Onde realmente brilhava era como empresário e como gestor. Ele não era engenheiro nem mecânico, mas sabia a quais profissionais deveria recorrer para aperfeiçoar os veículos. Ele cedeu seu lugar a pilotos que julgava mais capacitados. Pouco a pouco ele revolucionou a indústria. A publicação auto-italiana o denominou o homem a quem se deve boa parte do atual e vigoroso renascimento do automobilismo italiano. Em janeiro de 1932, Enzo se despediu oficialmente das corridas e se concentrou no que parecia ser seu destino. Ele mudaria todo o conhecimento sobre carros até então. No final dos anos 30, Ferrari já era um estandarte do automobilismo e uma peça destacada na Alfa Romeo. Por isso foi uma surpresa quando um executivo da empresa comunicou que cortaria laços com ele. De repente, ele não tinha mais os recursos de uma corporação. Mas isso foi apenas o prólogo de uma época muito dura que atingiria todo o país. A Itália ficou sob o regime fascista de Benito Mussolini e também foram tempos delicados para toda a Europa. Em 1939 começava a Segunda Guerra Mundial. Intensificaram-se o caos, a destruição, a pobreza e as corridas de carros foram suspensas indefinidamente. Enzo iria perder tudo o que havia conseguido com o suor do seu rosto?
Ferrari não compactuava com o fascismo, mas teve que colaborar com o governo para continuar trabalhando. E como ele fez isso? Construindo material de guerra. Devido ao risco de bombardeios dos aliados em Modena, ele transferiu a empresa para Maranello, a 15 quilômetros de distância. Foram tempos difíceis para a Ferrari. O céu só se abriu em 1945, com o fim do conflito. Mais uma vez, ele teve que atravessar um pós-guerra com um país em ruínas, mas agora contava com força mental e econômica. O Plano Marshall, criado pelos Estados Unidos da América para reconstruir a Europa, também foi crucial. Assim, ele pôde retomar a produção de veículos. Esta nova etapa começou em 1947 graças ao 125F. Aquele foi o primeiro carro a levar o nome Ferrari e o primeiro a exibir o cavalino rampante como selo distintivo. O impacto deste veículo ficou um pouco ofuscado na primeira corrida, quando uma bomba de gasolina quebrou e teve que parar antes da linha de chegada. No entanto, Ferrari chamou isso de um fracasso promissor, pois ainda era um marco em sua carreira e no mercado. Ferrari não compareceu à corrida de estreia do 125 nem a nenhuma outra. Ele disse que tomou essa decisão para não deixar a equipe nervosa, mas essa modalidade deu um ar de mistério à sua figura. Longe dos flashes, Ferrari se concentrou em superar seus competidores e, acima de tudo, a si mesmo. Contou com o capital e o prestígio para atrair os melhores técnicos, que fabricaram os veículos mais esbeltos e rápidos. Similarmente, convocou os pilotos mais corajosos. Dessa forma, a escuderia se impôs em cada circuito. Sua hegemonia foi absoluta. O fenômeno se estendeu além das pistas. Competir em circuitos internacionais custava $1 milhão anuais, por isso era necessário gerar renda extra. Persuadiram a Ferrari a vender carros de turismo. Ao contrário dos carros de corrida, eles teriam motores e chassis adaptados para as estradas comuns. A princípio, ele não estava convencido, mas aceitou. Foi o início de um negócio que lhe permitiu financiar as corridas e ganhar fortunas. Não havia dúvidas da grandeza de Enzo Ferrari, a quem todos chamavam de Il Commendatore, por seu comando e organização. Mas os sucessos contrastavam com sua vida privada. Lá ele estava longe de chegar ao pódio. Além dos carros, Ferrari sempre se fascinou por mulheres. Ele saiu com várias garotas, mas tudo mudou em 1921, quando começou a vender carros para a Alfa Romeo e conheceu Laura Dominica Garello. Era uma jovem de 21 anos, sobre a qual ninguém sabia muito, mas que havia conquistado o empresário. Logo se revelou como uma mulher de grande temperamento, que o ajudou a suportar árduos anos de luta. Casaram-se em 1923, mas o casamento foi difícil. O primeiro a perceber foi o próprio Ferrari. Quando levou sua mãe para morar com eles, as duas mulheres brigavam sem parar. Ele precisava contê-las sempre que chegavam, após um longo dia na fábrica. Cercado pelas convulsões dentro de casa e querendo evitar responsabilidades, em 1929 já tinha uma amante, Lina Linardi, secretária de outra empresa. Ele tinha 46 anos e ela 10 a menos. Isso não impediu um relacionamento que ele quis manter em segredo, embora tenha se tornado um rumor entre seus círculos mais íntimos. Ainda assim, Ferrari não abandonou a Laura. Especialmente a partir de 1932, quando nasceu o filho de ambos, Alfredo. O empresário o batizou em homenagem a seu pai e a seu irmão. De fato, ele também foi apelidado de Dino. Foi por ele que se aposentou como piloto. Estava pronto para ser um pai tão bom quanto o seu tinha sido, mas o destino reservava para ele outra surpresa desagradável. Quando tinha 3 anos, o menino foi diagnosticado com distrofia muscular, uma doença que causaria a deterioração de seu sistema nervoso central. Para a Ferrari, foi um golpe duro, pois não havia como reverter a situação, mas, como no trabalho, ele não desistiria. Consultou os melhores médicos. Disseram a ele que seu filho morreria por volta dos 20 anos. Apesar do cenário adverso, ele o preparou para ser seu sucessor na empresa. O garoto estudou engenharia mecânica e economia na Suíça e logo estava contribuindo com designs na empresa. Ele permaneceu ativo até pouco antes de sua morte, em junho de 1956, quando tinha 24 anos. Ferrari ficou devastado. A partir de então, visitou o túmulo de Dino antes de cada dia de trabalho. A dor poderia tê-los unido a Laura, mas não foi assim. Ela sofria de transtorno bipolar e a perda do filho piorou seu estado. Como sempre, Ferrari se consolou com Lina. Com ela teve outro filho. Em 1945, ao qual chamou Piero il Commendatore, almoçava com ambos na casa que tinham em Setecani. Enzo Ferrari levava uma vida dupla, mas nunca negligenciou seu império que logo também receberia um grande golpe.
Ferrari fazia parte das competições mais famosas e arriscadas, incluindo a Mille Miglia. A Mille Miglia foi criada em 1927 e por anos a consideraram a corrida de resistência mais atraente, embora também a mais perigosa. Acontecia em estradas abertas, permitindo que milhões saíssem de casa e aproveitassem. Vendo como os pilotos corriam através da metade da Itália, os carros partiam de Brescia e atravessavam Roma, formando um percurso de ida e volta em forma de 8. Assim, eles tinham que percorrer os 1.600 quilômetros. Nenhuma escuderia deixava de participar e a Ferrari não era a exceção. De fato, havia ganhado mais de uma vez. Em 12 de maio de 1957, o comendador ansiava por um novo triunfo, necessitava desesperadamente de uma vitória. A perda de Dino ainda era recente, e em março daquele ano também havia morrido Eugênio Castellotti, um de seus melhores pilotos. Foi, para piorar, durante um treinamento. Para a nova edição da Mille Miglia, Enzo contava com 5 carros e alguns de seus pilotos mais notáveis. Entre eles, Alfonso de Pórtago, um aristocrata espanhol que brilhava atrás do volante. Segundo seus próximos, o corredor não estava convencido a participar porque compreendia os riscos de tantas curvas fechadas e estradas em condições instáveis, mas Enzo o convenceu. No começo tudo corria às mil maravilhas. Para a Ferrari, a figura preponderante foi Piero Taruffi, o veterano do grupo que prometeu se aposentar após a competição. O sujeito conseguiu conquistar o primeiro lugar e no pódio foi acompanhado por outros 2 colegas da equipe, Wolfgang von Trips e Olivier Gendebien. Mas as alegrias foram ofuscadas pelo que aconteceu com Deportago. Ele dirigia o 35 km mais potente. Faltavam 35 km para voltar a Brescia. Perdeu o controle, capotou sobre um canteiro e ricocheteou para cair sobre uma pilha de espectadores e se chocar contra um poste. Morreram o piloto e seu copiloto Edmund Nelson, além de 9 pessoas, entre as quais havia 5 crianças. A tragédia na Mille Miglia chocou o mundo. Os organizadores tiveram que cancelar a competição para sempre. Quanto à Ferrari, teve que enfrentar um julgamento que se prolongou por anos. Descobriu-se que os carros usaram pneus inadequados para essas velocidades. Isso levou a que Enzo fosse acusado de homicídio sem premeditação. O empresário teve que investir milhões em advogados e sua reputação ficou em uma situação mais do que delicada. Após 4 anos de apelações, ele conseguiu retirar as acusações. Ferrari conseguiu se recuperar da tragédia e soube enfrentar todos os problemas que a empresa experimentou nos anos seguintes. Ele tinha força e caráter de sobra para enfrentar os obstáculos nas pistas ou escritórios. Até que começaram os problemas de saúde, e é assim que nossa história volta ao início. Nos anos 80, a saúde de Ferrari começou a se deteriorar rapidamente. Ao mesmo tempo, sua vida foi marcada por outros episódios. Assim como Dino, seu outro filho Piero seguiu seus passos e começou a trabalhar na empresa. A presença do jovem desagradou Laura, que costumava entrar violentamente na empresa para perguntar pelo bastardo. Mas ele sempre contou com o apoio do pai, que após algum tempo o nomeou diretor-geral. Quanto a Laura, ela morreu em 1978. Naquele ano, Enzo se casou com Lina, até então sua amante. Também se tornou avô quando Piero se casou e formou uma família. Ferrari podia se apegar ao seu clã e ao trabalho, mas nada impediu que sua saúde o traísse. Em 1988 começou a sofrer problemas de rim. As dores eram cada vez mais intensas, tão intensas que tinha dificuldade em se mover. A gravidade de sua situação foi confirmada em junho daquele ano, quando o Papa João Paulo II chegou a Maranello para visitá-lo. Prometia ser um encontro único, mas o comendatore não pôde recebê-lo, estava muito doente. Sabendo que se aproximava do seu fim, fechou os últimos negócios. Quando a empresa atravessava uma crise financeira, aproximou-se da Fiat para ceder 50% dos direitos. Em junho, retomou contatos com suas autoridades para vender os 30% que lhe restavam. Semanas depois, Ferrari permanecia em sua casa em Modena, cuidado por Piero e sua nora. Ele requeria tratamento de diálise, o que o incomodava, pedia para deixá-lo morrer em paz. E o fim chegou, no dia 14 de agosto de 1988. Continuava em sua cama, agora cercado por sua família, morreu aos 90 anos. Conforme solicitado por Piero, o funeral ocorreu um dia depois com apenas 12 pessoas presentes. O caixão foi colocado em uma cripta do panteão familiar em San Cataldo, Modena. Muitos pensaram que ele gostaria de ser colocado perto de Dino, mas ele havia pedido para ser colocado perto dos restos de seu pai. Ferrari. O homem havia morrido, mas a marca Ferrari ganharia cada vez mais força.
Após sua morte, Ferrari transcendeu através de um legado que persiste até os dias de hoje. Após anos sombrios, a escuderia dominou a segunda metade dos anos 90 e parte dos 2000. Aqui, o piloto Michael Schumacher foi crucial, tornando-se o rosto mais representativo da equipe. Houve altos e baixos, mas a marca sempre manteve seu reconhecimento. Fora das pistas, a Ferrari se tornou sinônimo de carros de luxo e parte essencial da cultura pop. Uma máquina apreciada pelos poderosos e desejada por cada mortal. Desde seu início humilde, a vida de Enzo Ferrari foi cheia de glória e controvérsias. Ele ergueu um império e elevou toda a indústria automobilística. Sua dedicação tornou-se uma inspiração que transcende os motores. E nos mostrou que o mais importante não é ser o mais rápido, mas ser o mais constante e nunca parar de acelerar.